Meu nome é Marinês, sou trabalhadora da Casa Espírita Allan Kardec e hoje nós vamos trabalhar no nosso encontro no capítulo 17, Sede Perfeitos, Instruções dos Espíritos, uma mensagem do Espírito George, um espírito protetor. E a mensagem é cuidar do corpo e do espírito. Peço a todos vocês que, como é um tratamento espiritual que nós estamos fazendo todos os domingos, que separe uma água, um copo ou uma jarra de água para fluidificar, que se coloque numa situação reservada, num local mais tranquilo, para que as equipes espirituais que vêm até a nossa casa possam nos medicar, nos cuidar, nos atender nas nossas necessidades nessa noite. E que todos nós seremos socorridos pela espiritualidade maior. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na introdução, após a resposta 368A, ele vai nos dizer assim: o Espiritismo ressalta a importância da ação do espírito sobre o corpo físico. Todavia, demonstra também a influência inversa, como escreveu Kardec. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e purificação da sua alma, aproxima-se dos bons espíritos, com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, aproxima-se dos espíritos impuros, dando predominância à natureza animal. Pedimos então ao nosso irmão Miguel para fazer a nossa prece inicial. Com certeza, Mari, com certeza. Então, convido a todos os nossos irmãos para que fechemos os nossos olhos, elevemos os nossos pensamentos ao Mestre e amigo Jesus, aos nossos amigos e benfeitores espirituais que nos acompanham a esta jornada e busquemos junto a eles o contato, tanto visual quanto mental e auditivo, para que as lições que ouviremos nesta noite possam introduzir em nós os bons pensamentos e os bons sentimentos que nos levam a uma vida um tanto quanto melhor. Que possamos todos juntos, unidos neste pensamento, rogar ao Mestre Jesus que através desses benfeitores nos ampare a cada um de nós, cuidando das nossas feridas, das nossas chagas, e que nós também possamos buscar junto a Ele essa compreensão e esse entendimento das suas lições, para que utilizemos em nossas existências e nos tornemos criaturas a cada dia um pouco melhor. Muito obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que tem nos concedido. E permaneça conosco, mas que principalmente nós possamos estar unidos a vós em nossos pensamentos e em nossas atitudes de cada instante. Que assim seja. Obrigada, Miguel. Nessas primeiras assertivas, nessa mensagem que nós vemos, nós já vamos ver duas afirmativas que são marcantes. Ele diz assim, que o homem está sob a influência da matéria. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. E o homem que supera essa influência da matéria, pela elevação e purificação da sua alma, aproxima-se dos bons espíritos. Mas aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias nas satisfações dos apetites grosseiros, aproxima-se dos espíritos impuros, dando predominância à natureza animal. Pode-se comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à de uma água lodosa,
que tira a liberdade de movimento do corpo nele mergulhado. Assim, sofre o homem a influência de duas naturezas diversas, a do espírito e a do corpo físico. Ambos estão intimamente ligados, sendo afetados um pelo outro durante a encarnação. De início, no nosso processo evolutivo, no princípio espiritual, junto ao princípio material, para que os ambos se desenvolvessem, existe a constatação dessa influência recíproca. Já lá, na nossa passagem pelos reinos minerais, depois pelo reino vegetal, depois pelo reino animal e depois nominal, já existe essa influência recíproca, um auxiliando o outro, um ajudando o outro nessa busca de evolução física e espiritual. Hamed, o espírito Hamed, no livro Imensidão dos Sentidos, e também na questão 540 do Livro dos Espíritos, vai nos dizer o seguinte: quando esse princípio espiritual se torna espírito, encarnando-se em corpos muito mais evoluídos que os anteriores dos outros reinos, a influência do espírito vai se tornando mais forte, pelo desenvolvimento da inteligência e do uso do livre-arbítrio, levando a uma sensibilidade que é a capacidade de perceber as conexões entre o mundo interior e o mundo exterior. Então, fica tão claro que o corpo físico está ligado à matéria e é constituído de elementos materiais da Terra. E esse corpo físico é um resultado de um longo processo de evolução e que é constituído basicamente de 4 elementos minerais: o oxigênio, hidrogênio, carbono e nitrogênio, que retorna à matéria, à natureza, após a morte do nosso corpo físico. O corpo físico tem aptidões, para as suas funções. A principal é proporcionar a vida orgânica e preservá-la, sem o qual o espírito não poderia viver na Terra. É necessário o corpo físico para que o espírito possa viver na Terra. Essas qualidades são atributos, e geram necessidades que têm que ser satisfeitas para que ele possa cumprir as suas funções em relação à alma. Já o espírito, que é um ser imaterial e imortal, também é resultado de um longo processo evolutivo, que juntamente com a matéria foi impulsionado a desenvolver todo o seu potencial intelectual e moral pela lei do progresso. Enquanto o corpo tende a satisfazer-se, a alma, que é o espírito encarnado, como um ser inteligente e moral, tem que se desenvolver-se, completar-se, educar-se, de dentro para fora. Através da sua inteligência, do teu livre-arbítrio, da sua sensibilidade, vai se utilizando de todos os recursos e as experiências através das reencarnações que a Terra proporciona para essa evolução. O corpo é um instrumento para a evolução do espírito. Ele oferece condições para o espírito se manifestar, para se expressar, para agir durante a existência terrena. Na nossa programação reencarnatória, muito provavelmente, fomos nós que escolhemos esse corpo, de acordo com as nossas necessidades. Ou, muitas vezes, se não tivermos maturidade espiritual e merecimento para escolher, provavelmente foi imposto na condição que estamos hoje. E enquanto a existência durar, ambos devem viver em equilíbrio, tanto o corpo como o espírito, ajudando-se mutuamente, sem conflitos ou desequilíbrio, tudo sob o comando do espírito.
Nessa mensagem do Evangelho, Georges, que é esse espírito protetor, ele explica a necessidade que o homem tem de cuidar do corpo, para que esteja são, disposto e vigoroso. Conforme o seu estado de doença ou saúde, a alma sente-se mais livre ou menos prisioneira para agir. E é isso que ele vai levar em consideração. Porque enquanto mais saudável o corpo tiver, muito melhor para o ser espiritual. E ele ainda acrescenta, ambos com necessidades e aptidões diferentes, mas em bom estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas tão diferentes aptidões e necessidades? E é uma questão para que a gente comece a pensar. O corpo e o espírito têm aptidões e necessidades diferentes. Mas como manter o equilíbrio entre os dois? Entre tão diferentes aptidões e necessidades? É o que nós vamos juntos nessa noite refletir. E ele vai nos dizendo, Georges, ele vai falando sobre existir dois sistemas. Os dos ascetas, que desejam abater o corpo, e o dos materialistas, que querem diminuir a alma, tornando o corpo a realidade única ou a mais importante. Ele cita que ao lado dos dois tem uma multidão de indiferentes, que sem convicção nem paixão, amam com tibieza e gozam com parcimônia, com economia. E ele pergunta e responde, onde pois a sabedoria? Onde pois a ciência de viver? Como descobrir uma forma de viver bem, em equilíbrio com o corpo e o espírito? Deixando evidente que o corpo e o espírito são reciprocamente necessários. É indispensável cuidar dos dois. Ele fala do materialismo, e a gente vai ver que o materialismo prega que nada sobrevive após a destruição do corpo. Que é tudo aqui e agora. Não resta nada depois que eu morrer, que eu desencarnar. E se é uma vida só, que vai tudo se perder, então vale tudo para o materialismo. O materialista é aquela pessoa que ele age sem pensar nas consequências, que não leva em consideração a lei de causa e efeito, ação e reação. É aquela pessoa que não acredita na vida futura. Então, para ele, é o momento, é o carpe diem, é curtir tudo que pode nesse momento. No materialismo, a gente vai ver que tem excessos de todas as formas, porque a ideia principal é aproveitar enquanto eu posso. E aí a gente vai ver que surge, então, uma sociedade hedonista, que é uma doutrina que considera o prazer como finalidade da vida. E aí, no materialismo, nós vivemos no materialismo, muitas pessoas vivem de forma materialista e vai dar culto ao corpo. Porque o corpo tem que ser perfeito, escultural, magrinho. O cabelo tem que estar sempre muito bem cuidado, a pele muito bem cuidada. E todos os esforços da vida são direcionados para esse foco do corpo. São plásticas, tratamentos estéticos, coisas exageradas. A gente vê artistas, pessoas que aparecem na mídia, quase japoneses, de tanta plástica que fizeram, para investir, para parecer sempre bem, sempre saudável, sempre jovem. Porque a vida é uma só. Assim acredita o materialista. Academia todo dia, idolatria do corpo e da imagem. E aí surge tantas outras doenças como a bulimia, como a anorexia, porque eu preciso cultuar o corpo, senão eu não me enquadro no padrão de beleza. E aí a gente vai vendo que é preciso equilíbrio. E é isso que esse irmão, o Espírito Protetor Georges, vem nos alertar nessa noite no Evangelho. Existe uma diferença em cultuar o corpo e cuidar do corpo.
Que cada um de nós faça uma reflexão o que tem feito desse instrumento divino, que é o nosso corpo. O corpo é um veículo, misericórdia divina nos deu. Só Deus tem direito de dispor. Nós vamos desencarnar no momento que está traçado na nossa reencarnação, no nosso processo reencarnatório. Não temos direito de tirar a nossa vida. E aí no materialismo nós vamos ver que a bebida, que a comida, que a vaidade desmedida é o foco da existência. É dormir, acordar, beber, comer, vive para comer, come para viver. Porque se não existe outra vida para o materialista, então ele tem que fazer tudo o que ele quer agora. E essa vaidade que vai em todos os setores da vida e vai nos trazendo exageros, onde muitos têm muito e outros não têm quase nada. São pessoas egocêntricas, orgulhosas, egoístas, que têm 20 carros numa garagem. Pessoas que ostentam nas televisões, nos programas de televisão, nas redes sociais, 360 sapatos. Enquanto em muitas regiões do nosso país, até na nossa própria cidade, tem pessoas que não têm o que calçar. Esse é o materialismo que vai exacerbando o orgulho, o egoísmo de uma forma, fazendo as pessoas exagerarem em tudo. Os excessos de proteção, porque eles querem se proteger para não morrer antes da hora, porque se a vida é uma só, eles têm que investir em tudo nisso. O sexo desregrado, onde se utiliza as pessoas como um objeto, não levando em consideração os sentimentos, o ser em evolução. O foco do materialista está simplesmente nas necessidades básicas, satisfazer os instintos. E aí se constrói uma realidade ilusória, de felicidade, de satisfação, de jantares, de luzes, de redes sociais, uma vida cheia de fotos e postagens lindas. O materialista cria distrações e vive sorrindo, como se estivesse satisfeito e pleno. Mas quando ele fica sozinho, quando ele chega em casa e não precisa mais fingir e sente o seu rosto doer de tanto sorrir sem querer, ele sente um vazio interno muito grande. Sente a necessidade de saciar uma fome, mas que é uma fome do espírito, que é um anseio da alma. Sente falta de algo que ele não conhece. O espírito quer aprender, quer estudar, quer refletir, quer orar, quer sentir Deus, quer se emocionar, quer sentir uma amizade de verdade, não uma corja de bajuladores. Ele quer sentir o belo, o puro, o elevado, mas o materialista não tem espaço para isso. Por isso, no materialismo, existe tanta depressão, tanto suicídio, porque eles estão satisfeitos na matéria, saciados, mas não sente nada como alimento do espírito. Se sentem vazios, perdidos, nessa incerteza, para onde eu vou quando tudo isso aqui acabar. E aí ele fala também, Georges vai nos falar sobre o ascetismo, que é essa doutrina religiosa e filosófica que se baseia no desprazer do corpo e das sensações. Um exemplo é os faquires, que colocam facas no corpo, espetos, dormem em cima de camas de prego. E também outras religiões que fazem romaria, subir escada de joelho, todos os processos de martirização, de autoflagelo, com silício, que se batem, que se machucam, que se cortam. Pessoas que fazem jejum
de vários dias para flagelar o corpo, se mortificam. Nós vemos agora, durante o nosso período em que estamos no Covid, pessoas que não tomam vacina, que não tomam medicamentos, por acreditar nesse ascetismo, nessa doutrina. E aí essas pessoas, quando fazem alguma coisa que é considerada errada ou pecado, sentir, eles se martirizam, se machucam, se cortam, porque acreditam que assim eles estão se purificando, para fugir das sensações, dos desejos. Machuca o corpo para obter o perdão e fazer a alma crescer. Mas sente um vazio muito grande. Mesmo se machucando, mesmo sangrando, mesmo sentindo dor, falta algo. Falta alguma coisa. A satisfação da alma, o dever cumprido, a alegria de ajudar o próximo, de fazer o bem, de cumprir com seus compromissos, de saber que sentir é natural do próprio corpo. Deus não quer o sofrimento no corpo, quer a evolução do espírito, se utilizando do corpo. Martirizar o corpo não vai me ajudar a evoluir. A mudança deve ser de dentro para fora. E Georges vai falar na sequência do Evangelho, ele vai nos dizer assim: não castiguei o vosso corpo pelas faltas que o livre-arbítrio lhe fez cometer. Assim sereis mais perfeitos, se martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, orgulhosos e pouco caridosos com o seu próximo? Será que fazendo toda essa dor no meu corpo físico vai me tornar uma pessoa melhor? Eu vou ser menos egoísta? Eu vou ser mais caridosa? Menos orgulhosa? Vou ajudar o próximo? Assim, considerando a importância do corpo para o progresso do espírito, devemos cuidar das suas necessidades, tendo sempre concepção que ele é um instrumento de evolução para o espírito imortal. Não podemos dar valorização ao corpo acima do ser espiritual, mas também não podemos fazer como os ascetas, desprezando o corpo, culpando o próprio corpo pelas fraquezas e imperfeições, porque as fraquezas e imperfeições são do espírito. O corpo é só instrumento. Mantê-lo o melhor que possível, manter o nosso corpo o melhor que possível, para que ele possa oferecer boas condições de trabalho, material e espiritual, que cabe ao espírito através dele. Nós temos que entender que nós vamos envelhecer. Imagina para um materialista que cultua o corpo, que vive fazendo plásticas e tudo, quando ele percebe que está envelhecendo. E é um processo natural. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que usar óculos, que a gente vai se sentir fraco. O espírito tem vontade, o espírito quer fazer, mas às vezes o corpo já não aguenta mais. Ele está numa fase em que o fluido vital está se acabando, já está quase na hora de retornar ao mundo espiritual. Nós vamos envelhecer, nós vamos adoecer. Nós temos que aceitar e adequar o nosso corpo a essas fases. Hoje nós temos tantos exames, tanta prevenção, a medicina avançou tanto. Temos que procurar, sim, cuidar do nosso corpo com toda a prevenção que pudermos. Com todos os remédios, com tudo que a gente puder fazer para manter ele saudável, como Georges vai nos dizer, né? Vigoroso. Nós temos visto que o nosso corpo físico é tão frágil. O mosquito, com a dengue, faz com que a gente desencarne. Agora, com esse vírus da Covid, nós percebemos a fragilidade do corpo físico. Ele é um instrumento para o espírito. O espírito é imortal. Nada se acaba para o espírito. Quando o corpo fica ali no cemitério, o espírito alça voo a espiritualidade para novas vivências, novos aprendizados.
Então eu vou entender e observar que eu devo cuidar do meu corpo. Mas não preciso gastar todas as minhas energias para aumentar glúteo. Pedro vai nos falar que o corpo físico, o corpo, é um tabernáculo, um templo sagrado, onde o corpo oferece ao espírito a oportunidade de se engrandecer para a vida. E aí Pedro vai nos falar de santificar as nossas mãos, santificar os nossos olhos, santificar os nossos ouvidos, as nossas pernas. Qual tem sido a utilidade e objetivo do meu corpo nessa existência? O que eu tenho feito com o meu corpo? Com esse instrumento que Deus me deu para que o meu espírito possa se manifestar? Que tipo de instrumento ele tem sido? O que eu tenho feito com os meus membros? Paulo de Tarso, Paulo, vai nos dizer que o corpo é um vaso, que cada um saiba servir o seu vaso em santificação e em honra. Santificar o corpo, mas não saturar com bebidas, com excesso de comida, com droga, pensamentos e sentimentos negativos, que vão somatizar e causar desequilíbrio e doenças. Cuidar bem do meu vaso, para ficar mais tempo possível na terra, para não chegar na espiritualidade como um suicida indireto. Nós vemos no livro Nosso Lar a história de André Luiz, que era médico, que conhecia todos os malefícios que a bebida, o cigarro e a vida desregrada causava para o corpo físico, e que chega na espiritualidade quando desencarna na condição de um suicida. Assim nós também, através dos nossos excessos, através dos nossos pensamentos, nós vamos ver que esses pensamentos negativos, sentimentos negativos, vão somatizar e que vão causar desequilíbrios no nosso corpo físico e que vai gerar doença. Então, cabe a cada um de nós pensar o que eu estou irradiando, o que eu estou pensando, o que eu estou criando na minha mente. Porque a minha mente é a usina motriz de toda a minha existência. Mente sã, corpo são. Irradiando positivamente, procurando o lado belo da vida, tentando ser para o outro uma palavra de bom ânimo, eu terei saúde espiritual. E, em consequência, saúde física. Quando o corpo adoece, é porque a alma está doente. Tudo se repercute em todo o meu ser, físico e espiritual. Quando o espírito está desassossegado, melancólico, triste, raivoso, ele transmite para o meu corpo essas sensações. E o meu corpo registra e somatiza em forma de doenças. É o que Jesus vai nos orientar. Orai e vigiai. Vigiai os pensamentos. Orai para criar uma atmosfera de defesa, de proteção, de ligação com o alto. Estar sempre em sintonia com a espiritualidade maior, com sentimentos e pensamentos elevados. O espírito é que quer. É o espírito que tem vontade. Ele transmite para o nosso perispírito, que é o nosso corpo fluídico, e o corpo é o executor da vontade do espírito. Muitas vezes o espírito quer fazer coisas que o corpo já não dá mais conta, né? Nós temos que nos desidentificar com as coisas, com o meu carro, com a minha casa, com meus parentes e com o meu corpo. Ser agradecido a ele pela existência que ele me proporcionou, mas eu tenho que me desligar dele. Eu não sou esse corpo, eu estou nesse corpo. Para que quando eu desencarnar, não ficar agarrado, grudado nas coisas e no meu próprio corpo. Muitos irmãos desencarnam e ficam lá no cemitério durante muitos anos, agarrados ao corpo físico, porque eram muito ligados à matéria,
Entender que o corpo tem as suas necessidades materiais e que eu sou um espírito imortal. O meu projeto não é de 60, de 70, 90 anos. Esse é o projeto do meu corpo. O meu projeto de vida é pela eternidade. Que quando eu terminar nessa vida, eu voltarei. Se eu comecei alguma coisa e não consegui terminar aqui, eu voltarei em outro corpo para terminar, para completar, passando pelas fases e experiências da vida. E Georges termina a nossa mensagem da noite dizendo que o aperfeiçoamento do espírito, que é a sua finalidade de viver na Terra, está inteiramente nas reformas a que se submeteres o vosso espírito. E ele vai nos dar uma receita, então. O que fazer com o espírito? Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, modificai-o. É esse o meio de se tornar mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma, pois ignorar as necessidades que são determinadas pela própria natureza é ignorar a lei de Deus. Nós vamos entender, então, que hoje, no mundo que estamos, nós não precisamos mais, de ascetas que vão se castigar física e moralmente para se elevar ao Pai. Não é por aí o caminho. Nós vamos perceber que não podemos mais ser materialistas e endeusar o nosso corpo, as necessidades básicas do espírito, colocando como a causa de existência. Não podemos também ficar naquela terceira classe que Georges vai falar, dos indiferentes que passam a vida sem vivê-la de forma consciente. O mundo atual, nesse processo de regeneração, em que todos nós estamos mergulhados, responsáveis e conscientes, precisa de pessoas interessadas no seu progresso, no progresso espiritual, no progresso de todos nós, a fim de que essa humanidade se transforme, tornando a Terra um lugar melhor para todos nós. Amemos e valorizemos o nosso corpo. Seja ele feio, seja ele gordo, seja ele bonito, seja ele disforme, seja ele com necessidades especiais, seja ele enfermo. Cuidemos dele, segundo as suas necessidades, com higiene, com prevenção, com cuidados, com exercício físico, tomando sol para ter vitamina D, tomar muita água, aprender a respirar direito, tomar vacina, que é uma forma preventiva, fazer reflexões, meditações, orações, nos manter sintonizados com coisas elevadas que agregam valores, que nos tragam reflexões saudáveis, com músicas boas que nos façam alçar voos rumo à espiritualidade, para que nós possamos passar o tempo com qualidade de vida nesse planeta, para que nós possamos passar o que nos resta ainda dessa existência bem, para podermos chegar na espiritualidade com pelo menos dignidade, de termos vivido bem, de termos nos esforçado para melhorar, cuidar do nosso corpo físico e também elevar, acrescentar no nosso espírito, na nossa vivência espiritual. Nós temos que observar que o nosso corpo esteja bem, em estado de condição que estiver, para ser um bom instrumento para a evolução do meu espírito imortal. Cuidar e alimentar o corpo com as necessidades da matéria. Cuidar e alimentar a alma com as necessidades do espírito imortal, com os cuidados espirituais, do meu pensamento,
da minha vibração, da minha sintonia, da minha oração. Que Jesus e os bons espíritos nos incentivem sempre a ter o bom senso, a ter o equilíbrio para cuidar da nossa casa corporal, com amor, com carinho e com agradecimento por esse templo sagrado que me deu a oportunidade de estar aqui falando com vocês na busca da evolução, do aprendizado, de ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Que Jesus nos abençoe. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, sentir a presença da espiritualidade maior, cada um de nós no cantinho que está na nossa casa. E vamos pedir nesse momento que possam nos dar um passe, desligando de nós todas as energias deletérias, tirando da nossa sintonia todos os pensamentos negativos, desligando os fios magnéticos que me mantêm sobre o jugo, sobre a obsessão, sobre o domínio. Que possa nesse momento dar um passe, derramando sobre as nossas cabeças muita luz. Que possamos sentir a presença de Jesus, dos seus mensageiros. E essa luz vai se derramando sobre todo o nosso corpo, acalmando e acerenando, quiçá curando as doenças que trazemos no corpo e na alma. Pedimos nesse momento, Senhor, que possa fluidificar as nossas águas, colocando o remédio necessário para cada um. Fica conosco, nos abençoa, cuida de nós, para que possamos nos manter mais vigilantes na nossa mente. Sabemos hoje que é a nossa sintonia, que é a minha mente, que determina os assédios, mas que também determina o auxílio espiritual, que possa ser visitado pelos espíritos superiores durante o nosso sono, que possamos nos lembrar dos nossos compromissos assumidos na espiritualidade, para bem utilizar o nosso corpo físico nessa existência, dando a ele todos os cuidados materiais, para que ele possa ser esse instrumento bom, saudável, para que o meu espírito possa vivenciar tudo aquilo que planejei nessa existência, para viver nessa existência. Fica conosco, abençoa todos nós. Que assim seja.